seja bem-vindo ao nosso Na Sala, o nosso encontro semanal onde nós estamos estudando, aprendendo aqui com o livro de Gênesis. Você é sempre o nosso convidado. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui na sala para levar a você aquilo que nós temos aprendido sobre a Palavra de Deus. É uma alegria nós estarmos aqui todas as quartas-feiras. Vamos lá, que hoje tem coisas muito especiais para nós. Hoje nós vamos entrar então no capítulo 20 do livro de Gênesis, né? Nós acabamos de passar pela destruição, o juízo de Deus vindo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Vimos ali como Deus é um Deus justo, né? Quando ele traz o seu juízo é porque chegou o momento daquele juízo acontecer, não é um ato de injustiça de Deus, né? Como a gente viu Abraão ali intercedendo por aquelas cidades, né? Buscando se havia 50 justos, 45, tentando ali ver com Deus, né? Que Deus não destruiria aquele lugar se houvessem pessoas justas ali. E a gente viu que não houve e o juízo de Deus cai sobre essas cidades. E agora então nós vamos dar continuidade aqui com o capítulo 20. Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor ministra para nós nessa semana. Amém. Eu vou ler então aqui o verso 1 do capítulo 20. A palavra diz assim: Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Talvez aqui, Larry, a palavra não fala o porquê que Abraão sai ali de Hebrom, né? Talvez ele tenha saído dali por uma consequência, logo em seguida dessa destruição, né? Por consequência de como ficou a terra, né? Porque o texto fala que choveu fogo e enxofre. Eu imagino que toda a terra sofreu com aquilo, de repente as pastagens foram afetadas, né? Ou simplesmente porque nós vimos no capítulo 13, quando Deus mostra para Abraão a terra que ele daria, Deus também dá uma ordem para ele, que ele percorresse toda aquela terra, né? Em todas as direções, tanto no seu comprimento como na sua, né? Deus diz para ele que ele tinha que percorrer ali. Então, de repente, ele está aqui simplesmente obedecendo a essa ordem de Deus nesse momento, ou realmente por conta da situação que o local ficou, né? Que aconteceu ali, né? Eu acredito muito que, na verdade, bom, na sequência foi, né? Porque o texto é logo em seguida, Sim. Né? Então isso foi na sequência. Uma coisa que eu queria comentar, o Gerar, onde ele foi, na verdade, ele é uma cidade que está localizada perto da faixa de Gaza, que nós conhecemos hoje, né? Ele está bem próximo ali da faixa de Gaza. Apesar que todos esses acontecimentos, é muito bom frisar, eles são próximos sempre, né? Naquela época não tinha aviões, não tinha, né? Não tinha carros, era tudo, ou era camelo naquela região lá, né? Cavalo era raríssimo, né? Então, eles estavam as peregrinações, né? Aconteciam 40 quilômetros, 50 quilômetros. Tudo né? feito a pé, né? Feito a pé. Mas o interessante é isso, que essa cidade de Gerar, ela está localizada ali próximo de Gaza, que hoje é conhecida por nós, né? Eu vi um estudo que fala que ela fica mais ou menos a uns 70 quilômetros de onde estava Sodoma e Gomorra ali, né? Exatamente, é mais ou menos isso mesmo. É o que acontecia nessa época, nessas regiões ali. Né? Ok. Vamos ver o verso 2 aqui então. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Olha aqui, nós vamos ver Abraão cometendo o mesmo erro que ele cometeu lá atrás quando ele vai para o Egito, né? Então a gente vê aqui Abraão sendo reincidente na prática da mentira. E essa mentira, ela não foi algo assim, ele se deparou com aquela situação e na hora... Porque no verso 13, eu vou até ler aqui já para nós, o verso 13 diz assim:
Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Isso aqui é Abraão dando explicações ao rei Abimeleque, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas ele está dizendo que havia esse acordo entre ele e Sara desde que eles saíram da casa do pai dele, né? Então eles sempre iam dizer isso, que Sara e ele eram irmãos. Eu gostaria de frisar uma coisa interessante, Andressa, para as pessoas se posicionar. É que assim, essas regiões elas eram governadas por tribos, né? Existiam tribos, em cada região existia uma tribo. E essas tribos, cada uma delas tinha suas leis. E era muito comum, por isso o medo de Abraão, era muito comum realmente eles se pegarem a mulher, matar o marido e esse tipo de coisa. Então, isso era um medo, como trazendo para nós, para os dias de hoje, é difícil até, porque a gente não consegue ter uma coisa assim tão próxima, né? Mas era um medo, né? Era um medo realmente que acontecia e poderia acontecer com ele, com qualquer um dos deles lá também, né? Quando passasse naquela região, onde tivesse uma tribo que fosse num caso que nem esse, né? Esse caso do rei Abimeleque que nós vamos ver aqui, ele era um pouquinho melhorado já, esse rei, né? Era um pouco diferente, já existia algumas regras e tal. Código de Hammurabi já existia nesse já existia momento algumas aqui, né? regras que eles seguiam, né? Mas, ou seja, então, porque às vezes a gente vai repetir, pô, mas ele repetiu de novo o mesmo erro, né? Não é que é uma verdade, que era um medo que eles realmente tinham e era verdade, né? Mas ele já deveria ter aprendido com o acontecimento passado, que ele não deveria mentir, né? E a gente aprende aqui que mesmo ele estando em acordo, né? O fato dos dois estarem em acordo não significa que é a atitude certa, né? Esse acordo deles aqui me faz lembrar de uma outra história de um casal que entra em acordo e conta uma mentira, né? Lá em Atos nós vamos ter a história de Ananias e Safira, e os dois mentem quanto à venda da sua propriedade ali e são mortos por Deus, né? Os dois entraram também em um acordo. Mentira é sempre mentira e não agrada o coração de Deus. Nós não podemos nunca achar que Deus está no meio da mentira, que Deus vai nos abençoar no meio da mentira, ou que Deus vai aprovar uma mentira que a gente possa contar, né? É verdade. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eu vou ler aqui, Larry, agora do 3 ao 7, para a gente poder falar sobre o que está acontecendo aqui. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: é a minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se você não devolver, saiba que você certamente morrerá. Então, Maria, aqui nesse texto agora, nós estamos vendo o próprio Deus intervir aqui, né? Corrigir o pecado de Abraão. Ele entra ali, ele fala com o rei Abimeleque em sonho, ele evita que ele não só corrige o pecado de Abraão, mas ele evita que uma tragédia pudesse acontecer, porque era algo previsto na lei, né? Que esse adultério não poderia acontecer, seria passível de morte, né? E nós vamos ver aqui também Deus estabelecendo a verdade, né? Ele vai, intervém, coloca a verdade, mostra ao rei quem Sara realmente é, e ele ameaça esse rei de morte, caso ele não cumpra o que ele vai dizer aqui, de devolvê-la, né? O que é interessante, né, Andressa? Eu vejo também uma coisa muito importante aqui. Eu vejo que Deus interfere na vida de um ímpio, né?
Ele vai lá no rei, o rei era ímpio, né? Ele interfere, quer dizer, na verdade eu posso entender que o nosso Deus, ele faz o que ele quer, aonde ele quer, da forma que ele quer, né? Mas acima de tudo, ele é justo. Ele é justo. Né? Deus, ele é justo. E o interessante, quando o rei aqui fez o comentário, o rei falou, né? Você leu lá no verso 5, né? Ela é minha irmã, ele disse. E ela também confirmou que era irmã. Que quando duas pessoas confirmam que nessa época, como não existia, né, as regras, existiam algumas leis e tal, que uma das leis era essa, né? Essa lei, por exemplo, da mulher, é uma coisa muito interessante. Ela é respeitada por todos, sabe? Assim, ela era uma região, como eu falei, por tribos e tal, mas a lei do casamento em si, ela era respeitada por todos. Ninguém podia tomar uma mulher de outra pessoa. Sim. Por isso que acontecia. O rei podia levar qualquer mulher para o seu harém, desde que ela não fosse casada. Exatamente. Então, para que isso acontecesse, era que eles matavam o marido, porque ela não era mais casada, era viúva, podia levar, né? Então, é muito interessante isso, né? Que eles dois confirmaram, tanto o Abraão como ela confirmaram para o rei, e o rei falou para Deus, espera um pouquinho, os dois confirmaram, como é que o senhor vai me condenar? Palavras que isso é verdade, né? Isso é verdade, olha que interessante, né? Então, a gente pode ver que aí Deus respondeu para ele, eu bem sei que a sinceridade do teu coração. É isso mesmo, a gente viu ali que Abimeleque se defende diante de Deus, né? Porque também ele, além dele ter esse argumento de que ele teve duas pessoas confirmando aquilo, ele não tinha tocado em Sara ainda, né? Não havia tido nenhuma relação sexual com Sara até aquele momento. Exatamente. Né? E o interessante é que aí Deus responde para ele, não, pera um pouquinho, por isso mesmo é que eu não permiti que você tocasse nela e cuidei de você. Por essa sinceridade do teu coração, inclusive, né, que eu fiz isso. Olha como é interessante, né? Então Deus aceita a defesa de Abimeleque, exatamente, né? E diz para ele que por os dois terem inventado aquela mentira e ele ter sido enganado nessa situação, é que Deus impede, né? Que tanto Abimeleque, aqui o texto diz, né? Impedir que pecasse contra mim e que tocasse nela. Olha só como é interessante, né? Porque Deus, muitas vezes, a gente ouve, né, falar muito sobre os crentes e tal, mas ele fez esse caso aqui era uma pessoa ímpia, quer dizer que Deus também está trabalhando lá com o ímpio. Estava guardando, né? Guardou. Quantas pessoas hoje, Andressa, no dia de hoje, que Deus não permite que eles cometam algumas coisas para que não pequem até contra o próprio Deus, né? E as pessoas às vezes não enxergam isso. Olha como é interessante, né? As pessoas não enxergam. E o que aconteceu aqui é uma prova para nós, que Deus intercede, mesmo pelos ímpios, né? Deus está cuidando, né? Ele está cuidando de todos nós, em todos os momentos, né? Então a gente viu aqui que Abimeleque entra na sua defesa, Deus atende, isenta Abimeleque dessa culpa, né? E dá instruções para resolver essa situação, para resolver esse problema. Então diz a ele que ele deve devolver Sara ao seu marido e que ele deve receber a oração intercessora do homem de Deus, do profeta de Deus, né? Essa é a primeira vez que a palavra profeta aparece aqui na Bíblia. E sabe o que eu vejo de tremendo nesse lugar aqui, né? Nesse texto aqui, né? É que Abraão estava errado, mas você não vai ver Deus desqualificar Abraão. Pelo contrário, ele o engrandece, né? Deus diz aqui que ele é profeta. Ele está dizendo para o rei assim, eu sei o que aconteceu, eu sei que você é inocente, que quem errou foi eles, mas você precisa agora que ele interceda por você, para que você não morra, né? Como é a aliança que Deus tem. Né? E a aliança que Deus havia feito com ele. Da nossa fidelidade, independe das nossas atitudes, né? Aquilo que nós conversamos nos versos passados aí, né? A aliança que Deus faz, ele não volta atrás. Ele não quebra. Ele não quebra, de forma nenhuma. Olha se essa aliança que Deus tivesse com Abraão, lembra aquela passagem quando eles fazem aquele ritual, né, de
cortar os animais, e que a gente explicou lá que só Deus passou por aquele corredor, né? Dizendo que não dependia das ações de Abraão, que a aliança de Deus era ele com ele, era a palavra de Deus dada e ponto. Se fosse agora já estava quebrada, né? Porque Abraão de novo pisou na bola aqui, né? Isso eu pego e digo uma coisa para vocês, meus irmãos, tanto para nós como para vocês. Quando Deus faz uma aliança, Ele cumpre. Por mais errado que a gente faça, por mais caminhos errados que nós façamos, ou coisas erradas, mas Deus cumpre aquilo que prometeu. Sim, sempre. Isso sempre. Sempre. Eu vou ler aqui agora para nós do 8 ao 13, que daí a gente consegue fechar e fazer uma explicação aqui. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. Abimeleque perguntou a Abraão: o que levou você a fazer uma coisa dessas? E Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Olha aqui então, a gente está vendo aqui que Deus deu algumas coisas para que Abimeleque fizesse. Ele imediatamente, né? Ele não levantou e foi pensar o que eu devo fazer. Deixa eu pedir uma confirmação, será que eu tô louco? Deixa alguém vir orar comigo. Ele prontamente, ele convoca uma reunião de emergência ali no seu palácio. Já passou o recado que tinha que ser feito. Já fala, aqueles homens ficam também atemorizados, né? E a gente sabe depois lá na frente, só que Moisés vai nos contar o que estava acontecendo, mas as mulheres ali estavam todas estéreis, já estava acontecendo uma série de problemas ali. E para que isso sanasse, ele precisava cumprir essas coisas. E agora ele chega ali e ele repreende Abraão, né? Nós vemos como ele chega. Ele repreende. E olha que coisa, esse rei que Abraão julgou ser um pagão, que não temia Deus, que não tinha valores morais, ele está repreendendo Abraão agora por não ter confiado em Deus. Porque a atitude de Abraão foi falta de confiança em Deus. Tu sabe, Andressa, que essa passagem aí eu vejo no dia a dia nosso, né? Quantas vezes as pessoas não vêm e não falam: mas você não é cristão? Mas você não é crente? Sabe? Quantas pessoas acontece isso, gente? Sabe? As coisas estão acontecendo, as coisas estão fazendo e a pessoa vem, os ímpios, né? Eles vêm e falam: mas escuta, e cadê teu Deus? E o que houve? O que aconteceu? Não é verdade? Quantas vezes nós somos repreendidos também dessa forma? E quantas coisas assim a gente viu, né? A gente viu ali quando Abraão vai à guerra lá contra aqueles reis para resgatar o seu sobrinho, o quanto ele se preocupou com o testemunho que ele estava dando, né? Sim. E agora aqui nós vamos ver o que acontece por causa das mentiras, a consequência das mentiras, né? Então, a mentira de Abraão custou para ele o caráter, né? Era uma questão de caráter, porque Abraão, nesse momento, mais uma vez, ele parou de olhar o que era certo fazer para fazer aquilo que era mais seguro, né? Onde ele fosse se sentir mais seguro. Custou para Abraão a perda do testemunho, né? Como ficou o testemunho dele diante desse rei, diante de todas aquelas pessoas ali, né? O testemunho do homem que falava de Deus. E uma coisa muito importante, nós como pais, essa mentira, essas mentiras, esses atos de Abraão custou para ele uma influência no seu filho, porque nós vamos ver mais para frente Isaac cometer o mesmo erro, a mesma mentira. Isaac e Rebeca vão contar lá na frente, né? Então, como é importante nós antes de termos uma atitude, parar e pensar: é isso que Deus quer que eu faça? Né? O que a palavra de Deus diz? Qual deve ser a nossa atitude? Mesmo diante de uma situação, como você estava falando, era uma situação de medo. Ele tinha medo que pudesse acontecer
com a vida dele, né? Mas eu penso que depois, refletindo, Abraão foi pensando assim nas consequências, né? Então a gente viu que Abraão, ele considerou que aquele rei, que Abimeleque, fosse alguém que, além de ser pagão, não tivesse valor moral algum, mas a gente acaba vendo aqui que Abimeleque teve, nessa situação, pelo menos, mais temor a Deus do que o próprio Abraão, porque quando Deus vem e fala com ele, falou para ele em e eu não sonhos, sei de onde ele conhecia Deus, ouviu falar nesse Deus, né? Porque ele estava ali as cidades eram tão perto ali do que tinha acabado de acontecer com Sodoma e Gomorra e as cidades ali do vale. Isso com certeza chegou aos ouvidos de Abimeleque, né? Como que é interessante que ele reconheceu de cara que era Deus que estava falando com ele, né? Isso então, me fala daquilo que a gente tem visto aqui desde lá do primeiro capítulo, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou com valores morais. Independente de nós servirmos a Deus ou não, o ser humano, ele carrega no seu DNA valores morais. Nós sabemos o que é certo e errado, embora nem sempre façamos o que é certo, mas nós sabemos exatamente o que é certo e errado, né? E Abimeleque sabia disso. E também esse texto aqui mostra muito assim que os heróis da fé, né? Até hoje eu estava falando isso com uma pessoa, os heróis da fé nunca foram tratados na palavra de Deus como super-homens ou super-mulheres, né? A gente vê que os grandes atos de fé muitas vezes foram acompanhados de situações como essas difíceis, né? Difíceis, de medo, até de fracassos, né? E eu queria até ler aqui, aproveitar e ler uma frase do Hernandes Dias, que ele diz assim, ó: Deus não permite que seus servos pequem com vantagem. Ele não ocultou o pecado da embriaguez de Noé, a mentira de Abraão, a falta de paciência de Moisés, o adultério de Davi ou a negação de Pedro. Essas coisas foram registradas não para nos incentivar a pecar, mas para nos advertir sobre o pecado. É aquele texto que fala, né? A palavra de Deus diz que sim, nós somos pecadores, mas esse texto não é para nos dar licença para pecar. A gente então vamos pecar porque a gente é pecador mesmo, mas para alertar, né? Para acender uma luz em nós e dizer: vigia, cuida com o que você está fazendo, cuida onde você está indo, porque você é suscetível ao pecado. Então presta atenção. Agora, é um alerta, né? Essa passagem que você falou é uma coisa interessante lá no 7, né? Que Deus, ele vai aceitando tudo que o rei veio falando, e não, foi verdade, foi por isso que eu não deixei você pecar e tal, mas aí no fim, Deus honrou o homem dele, o homem de Deus. Que maravilha, né? Você falou isso antes, mas olha só como que isso é pesado, Andresa. Ele honrou, olha, é tudo isso aí, só que o seguinte, esse cara aqui que você está falando aí... é profeta. Ele é profeta. Peça para que ele ore por você, ele vai orar por você, né? E quando ele orar por você, as coisas vão acontecer. Que maravilha, né? Deus nunca deixa nós, Andressa. Não, Deus não nos abandona. E Deus não deixa nós ficarmos envergonhados. Com certeza. Sabe? Que maravilha. Então é a só gente Deus viu ali, então, Abraão é repreendido por Abimeleque. Abraão apresenta ali, agora a gente vê, ele apresenta uma falsa justificativa, né? Sim. Porque o fato de Sara ser realmente sua meia-irmã não nega, não anula o fato dela ser plenamente a sua esposa. Né? Sim, então, sim. Isso não anularia a lei que existia ali no Código de Hammurabi, não anula, né, o caráter, né? Seria um adultério mesmo ela sendo sua meia-irmã. E depois nós vemos aqui que Abraão e Sara, eles, né, aqui aí no 13 ali, ele vai falar novamente aquele texto que eu li lá no começo, né, que eles tinham esse acordo, né, então eles fazem um mau acordo, Abraão e Sara. Um mau acordo, exatamente. Né? Por quê? Aquilo que você estava dizendo, né, eles tiveram medo dos homens, mas esse medo do que poderia acontecer
fez com que eles não tivessem o temor do Senhor. Temor do Senhor. Perdessem o temor do Senhor nessa situação. Confiaram mais no medo deles do que no Senhor. O medo da coisa foi maior do que é. o temor ao Senhor, do que a confiança no Senhor, né? Então isso é para a gente se atentar nessas coisas. Estão registradas aqui para que a gente se atente no nosso dia a dia, o nosso cotidiano, como nós temos vivido. O que tem mais peso para nós, o medo que a gente está enfrentando, né? A situação política que o país está passando, situação financeira, doenças, o que tem, ou aquilo que Deus ministra o seu coração, aquilo que Deus fala para você, aquilo que a palavra está ali. E é nisso que a gente tem que se agarrar para não fazer acordos maus, como os dois fizeram aqui, né? Verdade. Vamos continuar aqui, eu vou dar sequência aqui no 14. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão. E lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde lhe melhor parecer. E a Sara ele disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. E aí ele diz do 17: Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Aqui, Andressa, eu gostaria de salientar uma coisa interessante. No 17, né? A tua Bíblia fala, orou, não é orou, intercedeu. Orou Abraão a Deus, né? E Deus sarou Abimeleque, as suas mulheres, servas, e etc. E tal. Foi a primeira vez, gente, que aqui na Bíblia se fala de uma oração de cura. Né? Interessante, né? A primeira vez que na Bíblia aparece uma oração por cura foi aqui. Né? Abraão orou a Deus. E aí foi uma oração sarou, né? Que foi dita, né? A ordem dessa oração foi do próprio Deus. Foi né? do próprio Deus, né? Que ele orasse para poder que ele fosse curado, né? Então, que maravilha. Começou ali as orações e, gente, a oração é tudo para o crente, hein? Nós temos que continuar orando o tempo todo. Permanecer em oração, né? Como é interessante, porque aqui agora a gente já vê que o caso, porque o rei Abimeleque tomou a Sara, o Senhor fechou as madres das mulheres lá. Sim. Né? Nenhuma Moisés deixou para o final para nos contar o que estava acontecendo ali, né? Ele deixou para o final. Então, Deus fechou as madres da casa do Abimeleque, eles não estavam conseguindo ter filhos, né? E foi aquele... Então, eu acho que tudo isso foi uma consequência, claro que ele contou no finalzinho, né, para nós, mas foi uma consequência do que estava acontecendo, com Deus desaparecendo dele em sonhos, né? E aí fez ele ter uma força muito maior, eu acho, né? Ou crer muito mais no Senhor. Sim. Mas, no resumo, Andressa, eu vejo que Deus, ele faz todas as coisas, ele pode fazer todas as coisas. Ele foi lá conversar com o ímpio, ele foi lá corrigir aquilo que ele mesmo, ele tinha fechado um pacto com Abraão, ele já havia falado várias vezes sobre tudo isso, né? Mais uma vez, depois no 21, nós vamos ver de novo ele falando sobre a história do pacto, né? Da aliança, né, que ele fez. Mas o que eu vejo, assim, sabe, de tudo isso, sabe? Independente do que aconteça, das ameaças externas, sabe? Daquilo que possa vir contra nós, da onde quer que venha, qualquer situação. Quando Deus tem a promessa, e nós temos essa promessa, nós vimos isso, né? Que nós recebemos através de Abraão a promessa, né? Do Senhor, ninguém pode interferir, de uma forma ou de outra, mesmo nós errando, mesmo nós fazendo algumas coisas erradas, mas o Senhor sempre está e vai corrigir e vai fazer com que nós possamos receber essa herança do assim Senhor. Como Deus escolheu Abraão e Sara não pelos seus méritos,
E apesar dos seus deméritos, Deus também nos escolhe, né? A salvação não depende de nós. Depende de nós. A nossa salvação, ela depende única e exclusivamente da fidelidade de Deus. E não da nossa fidelidade, né? Esse texto nos deixa muito claro isso, né? E como é gostoso a gente ver aqui o cuidado de Deus, né? Porque apesar das fraquezas de Abraão, apesar das quedas de Abraão, Deus chama ele de profeta. Ele é meu profeta, profeta de Deus, né? E as bênçãos que acontecem depois, né? A gente vê aqui que Abimeleque, ele paga, a gente pode dizer que ele paga o mal com o bem, né? Eu não sei se Abimeleque oferece tudo aquilo ali com medo que Abraão de repente não fosse orar por ele, né? Não sei porque ali, mas o fato é que ele dá muitos bens, dá muitos presentes, muito dinheiro a Sara, inclusive, né? A gente viu o faraó no Egito fazer isso também. Só que faraó expulsou Abraão da terra. Abimeleque vai além, né? Ele diz para ele, olha, minha terra está diante de você, escolhe onde você quiser. O que você quiser fazer, né? Então, aquilo que Deus transformou ainda em bênção, essa mazela, esse pecado que Abraão comete, né? E Deus age assim conosco também. A fidelidade de Deus não depende da minha fidelidade, mas isso não é uma desculpa para que eu seja infiel. Pelo contrário, para que eu me atente. Esteja de olho. Poxa, eu estou agindo de acordo com o que Deus quer, a minha vida tem andado no prumo de Deus, eu tenho sido aquilo que Deus quer tenho seguido nos caminhos do Senhor. As minhas atitudes de frente a quaisquer situações, elas têm sido de acordo com a palavra de Deus, ou Deus está tendo que intervir aí em algumas coisas e consertar meus pecados? A Bíblia não fala do rei Abimeleque e o que aconteceu depois. Tem até um certo ponto, mas tem outros Abimeleques que a Bíblia vai falar que não é esse mesmo rei, né? Sim. Mas eu acredito que esse homem foi um homem que deu a sequência lá. Por isso que eu digo, você que não conhece talvez a Deus, ou que não conhece profundamente a Deus, né? Ele abre, ele vem em sonhos, ele vem através de outras pessoas, ele fala para você, ele mostra, ele corrige. Exatamente, a natureza fala do Senhor para nós, né? Deus está falando. Gente, fiquem atentos, nós temos que ficar atentos, porque o Senhor fala conosco todo o tempo. Deus é bondoso, Deus é cuidadoso, e Ele perdoa as nossas falhas, sim, perdoa os nossos pecados. Nós vamos ver que Abraão, no Novo Testamento, você não vai ver ser mencionado esses pecados que ele cometeu aqui, que a gente viu até aqui, né? Pelo contrário, lá no Novo Testamento, Abraão é exaltado pela sua fé. A sua fé ao ouvir a voz de Deus e obedecer e sair de Ur, a sua fé ao permanecer na terra, mesmo com tantas calamidades, né? A sua fé crendo que Deus lhe daria um filho, a sua fé, o seu coração entregue ao Senhor a ponto de levar o seu filho, né, em sacrifício quando Deus pede. E é dessa forma que todos os autores do Novo Testamento vão nos falar de Abraão, e não das suas mazelas, e não das suas... Porque Deus o perdoou, né? E essas coisas, como a gente já disse, ficaram registradas para que nós nos atentemos, para que a gente vigia, crente. Vigie. Se preparem aí, gente. Que bom ter vocês aqui, que bom para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre tudo aquilo que Deus tem falado, tem prometido, e das promessas do Senhor para nós e para as nossas vidas. É isso mesmo. Eu convido vocês a preparar mais um pouquinho, se preparar e pegar o capítulo 21 de Gênesis, dar uma lida, dar uma estudada, porque a semana que vem nós vamos estar aí para poder conversar com vocês, aprender um pouco mais junto com vocês daquilo que Deus tem ensinado para nós. E continuem escrevendo, continuem comentando lá o que vocês precisarem, suas perguntas, escrevam para nós. Nós vamos estar respondendo todo mundo. É isso aí. Amém, Andresa? E Isaac vem aí. Isaac está chegando. Nós esperamos você na semana que vem. Vem pra sala. Vem pra sala.